português pra gente entrevistar ela e a gente já vai partir para as perguntas para não ficar muita enrolação. A primeira pergunta é: o que te levou a escolher essa área como Na professora? verdade, foi um pouco de influência da minha família, porque todas as mulheres lá de casa são professoras. Né? E o sonho da minha avó, que era faxineira de escola, era que as filhas trabalhassem em educação. Então acabou uma certa influência. E quando eu cursei letras, foi na verdade a minha mãe que escolheu o curso para mim, porque na época eu tinha meu filho muito novo e eu não tinha ainda maturidade para escolha, ou não sabia direito o que fazer. Então minha mãe me direcionou para o curso de letras e eu acabei gostando, né? E caí em sala de aula, né? Nada diferente das pessoas da minha família também. Então a família inteira. Todas as mulheres são professoras, todas. Ah, é legal, mas aí depois que a professora começou a ser professora, aí não ficou só a família, foi porque você começou a gostar de ser professora? Assim, mas hoje eu confesso que eu não escolhi essa profissão se fosse mais não. Embora eu goste, não me veja fazendo outra coisa, não sei o que eu faria, mas eu não seria professora se hoje eu tivesse a opção que na época, na verdade, eu não tive. Eu optei em continuar na profissão. Cara, eu também não escolheria ser professora. Não, infelizmente, é uma profissão que eu não aconselho a ninguém. A segunda pergunta a Bruna vai fazer. A segunda é: o que você acha mais importante nessa área? Acho que é a troca de conhecimentos, porque não existe mais a história de que o professor é o único detentor do conhecimento, é uma troca, né? Que eu dependo do conhecimento de mundo trazido dos alunos para que eu agregue isso, né, à realidade da sala de aula. Então, hoje, o que é mais importante para mim não é só passar o conteúdo, é receber o feedback de vocês e aprender com vocês também. Então, o professor como mediador e não como impositor do conteúdo. E você já aprendeu bastante com os alunos? Sim, com certeza. Várias das músicas que eu trago para vocês foram indicações dos alunos, a questão comportamental, a questão do que acontece fora da sala de aula, que influencia na sala de aula, essa relação afetiva, ela é construída com essa experiência. Tá, então seria isso o mais importante. O mais importante para mim é aprender também. E quando que você descobriu que, na verdade você não descobriu, né? Foi influência, né? Bom, então esse daqui a gente vai pular. Como as novas tecnologias estão influenciando o ensino e o aprendizado na língua portuguesa? Embora eu não seja contra o uso da tecnologia, eu acho que a imposição que o governo faz para que a gente a utilize acaba engessando demais o conteúdo. Né? Então, a gente tem que priorizar essas plataformas, porque tem meta, tem prazo, né? Tem pressão, e a gente deixa de praticar outras coisas importantes. Eu acho que é bem legal algumas plataformas, mas não é legal a forma como nos é imposta. Ela pode ajudar bastante, mas não na forma como está. Não vejo que haja um acréscimo de conhecimento com o uso dessas plataformas obrigatórias do governo. Mas a tecnologia é importante. Como os professores podem estimular o gosto pela leitura entre os estudantes? Acho que tentando atrelar a realidade de mundo de vocês, né? Assim, essa leitura impositiva que é a questão das plataformas, por exemplo, às vezes tem coisas lá que não interessam a vocês, que vocês não conseguem ser fisgados por aquilo. Então, um bom começo é vocês começarem a direcionar a leitura a partir de algo que lhes causa prazer e daí passar, né, adiante. O contato com o livro físico eu acho muito importante também, né, que a gente tem nas bibliotecas ali, um acervo bem grande. Então esse contato falta. Que à noite não tem funcionário, mas a gente pode, de repente, pegar a chave e levar os alunos ali, né, para que vocês tenham esse contato. Esse distanciamento com o livro físico, eu acho que afasta ainda mais a leitura, porque vocês estão acostumados com a tecnologia, que é tudo algo muito rápido e muito contraído na forma de escrever e desaprendem um pouco da forma formal. Como lidar com os desafios e ensino da língua portuguesa para os alunos estrangeiros? Difícil, porque a gente, professor, não tem essa preparação. Por exemplo, eu não tive formação em Libras. E nem a questão dos alunos especiais, então meio que cai de paraquedas pra gente e a gente tem que fazer as adaptações de acordo com o que a gente vai vivendo no dia a dia e lidar com estrangeiros também, porque a língua portuguesa é extremamente difícil, né? É considerado um dos idiomas mais difíceis aí. Então, porque a gente tem uma série de regras da gramática, acentuação, pontuação, coisas que não tem em alguns outros idiomas, como por exemplo o inglês, que não tem acentuação. Então é bem difícil, porque daí a gente vai ter que ir testando, não tem uma receita, é você medindo, porque cada aluno é um aluno diferente, então cada um vai ter um nível de aprendizagem e defasagem diferente também. Não sei como resolver o desafio, mas a gente vai testando no dia a dia. Tem uma receita. Sobre as pessoas que são especiais, você já teve algum problema com elas no meio da sala? Assim,
que você considera problema? Difícil de lidar, sabe? Ah, depende, né? Tem Você não alguns sabe que tem muito o que fazer. laudo com transtorno opositor. Por exemplo, eu tive surdas e mudas já na sala e que não tinha intérprete. Então elas eram copistas do quadro e não adiantava explicar porque eu não conseguia atingi-las. Eu não sabia a linguagem de sinais, né? Porque eu não tive isso no curso, hoje acho que já é obrigatório. Mas é uma coisa assim, se não tinha um intérprete na sala, eu não tinha interação com as meninas. E aqui na escola não tem, porque assim, na cidade onde eu veio, na cidade natal, que é a Lapa, onde tinha esses especiais, que no caso são os autistas, os surdos, os mudos, tinha uma pessoa própria para ficar com ela na sala. Aqui não tem. À noite é mais difícil. Durante o dia a gente tem até alguns casos que a gente chama de paês, que são professoras que vêm e assistem a aula ao lado do aluno, todas as disciplinas, e elas ficam responsáveis por meio que passar isso para o aluno de acordo com o que a gente ensina, né? São casos específicos ali, tem alunos, por exemplo, a gente tem aluno autista à noite que não tem esse acompanhamento da PAE, então vai daquilo que o governo designa para a escola, tá? Mas a gente tem, né, durante o dia esses acompanhamentos, às vezes de forma muito eficaz, às vezes muito precária. Porque, por exemplo, se eu tenho 6 autistas na sala e 6 autistas diferentes, com níveis diferentes, por exemplo, se eu tenho síndrome de Down, eu tenho outro com transtorno opositor, eu tenho outro com dislexia, são especificidades diferentes. Uma única professora PAE não dá conta de atender toda a demanda. Então, a gente, infelizmente, tem aí uma falha muito grande no sistema com relação ao atendimento dessas crianças. Que a gente, professor, não dá conta muitas vezes. As perguntas aqui que a gente tinha programado para fazer acabou, mas eu li uma aqui e eu achei muito importante. E tem mais uma no final que eu acho que a galera estão todas esperando essa resposta, né? Mas, quais são as melhores estratégias para desenvolver habilidades de comunicação oral dos alunos? Acredito que debates, primeiro, criar um ambiente, um clima confortável para que todos se sintam à vontade para falar. Né? Às vezes a gente faz até uma pressão, mas tem aluno que é muito tímido, muito introspectivo. Então tem que deixar esse ambiente o mais confortável possível, né? De repente fazer alguma brincadeira para descontrair, porém não deixar com que isso perca o controle, né? Retomar ali. Mas acho que essa afinidade, essa relação que a gente tem de afinidade com os alunos e de vocês, entre vocês mesmos, facilitam isso, né? E promover atividades orais, como discussões, debates, às vezes de forma informal, né? Sem de repente ter que organizar, vamos fazer um debate. Não, informalmente você vai começando a conversar, respeitando os turnos de fala, que eu acho que é o mais difícil. É vocês ouvirem e saber a hora de falar e de ouvir. Acho que administrando isso, a gente consegue, né? Mas tem que promover atividades que haja interação. Não só com pistas, não só atividades de escrever. Se o professor não promove discussão, não tem. Então tem que promover atividades de aula. E a pergunta que não quer calar. Não tem nada a ver com o roteiro. Mas o que o professor acha da nossa sala? Se uma nota, né? Uma nota, assim. Uma nota é difícil, né? Porque a gente tem casos específicos, assim. Mas eu particularmente gosto da turma de vocês. Das turmas que eu tenho à noite, eu consigo ter uma relação muito boa, né? E eu me sinto bem na liberdade de chamar atenção e de brincar com vocês em determinados aspectos. É uma turma, assim, que eu criei afetividade. Ano passado eu confesso que eu não tinha tanta afetividade com a turma. Esse ano eu já me sinto mais segura com vocês e acho que teve uma aceitação maior. Que bom, né, que eu entrei esse ano. Então sim, eu gosto do segundo de vocês. Tanto que quando eu vi na chamada o segundo de lá e o segundo daqui, eu optei em ficar com esse segundo, porque a maioria já era meu do ano passado. E isso dá uma certa liberdade pra gente, porque eu sei onde eu tô pisando, eu sei até onde eu posso ir e a gente fica nessa... Já sei como lidar. Eu conheço Já conhece?